Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Pedro, eu sou professor da infectologia e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre Covid na atenção primária. Falo bastante de Covid e no final a gente vai falar um pouquinho dessa questão do manejo do paciente que chega no posto de saúde, na UBS, tá certo? Para isso eu vou agora compartilhar minha tela com alguns slides. Bem, então vamos lá. Roteiro da aula, então, vou falar um pouquinho do patógeno, do habitat desse patógeno, a diferença aí entre os coronavírus adquiridos na comunidade e das infecções que a gente já conhecia de coronavírus invasivas antigas, que são as SARS e MERS, falar um pouquinho da fisiopatologia, quadro clínico e aí a gente parte para o manejo. Bem, em relação ao patógeno, a gente sabe que o SARS-CoV-2 é um RNA vírus, é o maior RNA viral já conhecido. Na verdade, os coronavírus como um todo têm esses RNAs bem grandes. E eles têm duas propriedades antigênicas bem importantes, que seria a hemaglutinina esterase e as glicoproteínas de superfície. São antígenos que vão promover essa adesão celular e são também antígenos que estimulam a produção de anticorpos neutralizantes. É um vírus que, como a gente vê, tem mutações frequentes, então a pandemia já mostra isso para a gente, as variantes P1, a variante Delta, a gente tem muitas variantes já desde o início da pandemia do SARS-CoV-2, então é um vírus que se replica com frequência e capaz de realizar recombinação genética. Além disso, a replicação dele é exclusiva no citoplasma, tem um difícil cultivo in vitro e por isso que o PCR, que todo mundo conhece já, né, o famoso swab do nariz e da garganta, é o método preferencial para o isolamento viral. Aqui só uma imagem para vocês, mostrando as glicoproteínas de superfície, tá certo? A hemaglutinina esterase, os dois domínios principais antigênicos dos coronavírus, e o RNA bem grande aqui dentro do corpo viral. E aqui a microscopia eletrônica mostrando que o coronavírus tem esse nome porque as projeções dessas glicoproteínas antigênicas lembram uma coroa, por isso que se chama coronavírus. Em relação ao habitat, a gente sabe que grande parte dos coronavírus infectam mamíferos e aves e produzem uma grande variedade de doenças. A gente tem inúmeros coronavírus produzindo infinidade de doenças em diversas espécies. E os coronavírus humanos são patógenos principalmente respiratórios, primariamente respiratórios, tá certo? Há uma grande variedade de mecanismos patogênicos nos diferentes organismos, então o vírus se comporta de maneiras diferentes em outros mamíferos do que na gente, e as mutações frequentes originam novas espécies, que é o que a gente tem visto. E é importante a gente falar que o coronavírus ele foi isolado a primeira vez lá na década de 60, mas era um coronavírus responsável por resfriado comum. A gente tem 4 variantes de coronavírus, desse vírus, que causam resfriado comum, que é bem distinguível de um rinovírus ou de outra infecção respiratória superior. Todavia, a partir dos anos 2000, a gente teve aí duas epidemias e agora a terceira. Na verdade, SARS foi uma pandemia e MERS foi uma epidemia, e a Covid-19. A SARS foi em 2002, né, que pegou a China e da China se espalhou rapidamente pelo resto do mundo, mas era um vírus que, por mais que se espalhasse muito, a mortalidade era muito baixa e ainda assim não é nada comparável ao que o Covid se espalha, a taxa de replicação e transmissão do Covid. A MERS, em 2012, que foi uma epidemia no Oriente Médio, que embora teve baixa taxa de transmissibilidade para fora, para se tornar uma pandemia, teve uma letalidade de quase 40%. E agora a gente vê a pandemia de Covid-19 aí em proporções abissais, tomando conta do cenário mundial há pelo menos 1 ano e meio. A gente sabe que aí foi o caso índice, né? Eu vou falar um pouquinho da Covid-19 agora para vocês. Bem, em relação à fisiopatologia da Covid-19, a gente sabe que o vírus ele infecta o hospedeiro, né, o homem, através da via respiratória. Então, o vírus usa o receptor de angiotensina 2 para entrar nas células epiteliais pulmonares e, a partir daí, ele começa a se replicar exclusivamente no citoplasma. Essa replicação estimula uma piroptose e o macrófago alveolar ele já é avisado, vamos dizer assim, que algo diferente está acontecendo nessa célula. A partir do momento que essa célula morre, o vírus aqui está sendo liberado
E esse macrófago, ele se ativa. A partir do momento que o macrófago ativa, ele começa a secretar uma série de interleucinas, bem como algumas células epiteliais já inflamadas por conta da infecção inicial, começa a liberar uma série de interleucinas, e essas interleucinas começam a fazer o quê? A estimular o processo inflamatório, migração de monócitos, mais macrófagos e células T. Células T liberam interferon gama e fazem um feedback positivo nessa resposta inflamatória. A partir daí, dois caminhos podem acontecer. O caminho onde a resposta, vamos dizer assim, a resposta imune ela é saudável, ela consegue atingir um balanço e eliminar o vírus, então os linfócitos TCD4 e TCD8 conseguem reconhecer e eliminar células que estão infectadas. Os macrófagos alveolares conseguem neutralizar esses vírus que foram liberados, anticorpos também que foram criados a partir da resposta inflamatória também conseguem neutralizar esses vírus, e aí a gente consegue conter a infecção, que é o que acontece na maioria dos casos. A maioria dos casos evolui de forma leve ou moderada. Então, a nossa resposta imune consegue dar conta. De toda forma, em algum momento, a gente pode ter uma resposta imune disfuncional, uma resposta imune desregulada, que é quando a gente tem uma infiltração excessiva de monócitos, macrófagos, células T, com uma tempestade de citocinas que faz um feedback positivo sem fim. A partir daí, você tem um extravasamento capilar intenso, com isso um aumento de líquido nos pulmões, e aí você tem uma inflamação sistêmica com acometimento de múltiplos órgãos, que são os casos graves que a gente vê no hospital, que vão para a UTI, que necessitam de intubação, são geralmente esses casos. Então, aqui nessa outra imagem que eu gosto bastante, a gente tem duas faces aqui de um alvéolo aqui desse lado, onde a resposta imune está ok, está funcionando com neutrófilos e células TCD8, e aqui do outro lado, onde a gente tem um neutrófilo aqui, um alvéolo aqui já com líquido, com uma resposta imune desregulada, né? Quando a gente tem uma lesão aguda no pulmão. Os neutrófilos são muito importantes aí na liberação também de mediadores inflamatórios que podem fazer também com que esse líquido aumente nos alvéolos, perfeito? Aqui eu trouxe outra imagem, porque uma coisa é a gente falar da fisiopatologia pulmonar, dessa destruição alveolar e desse preenchimento alveolar por líquido. Outra coisa é a gente falar sobre a endotelite que o SARS-CoV-2 causa. A gente já sabe que esse vírus usa o receptor de angiotensina 2 para entrar nas células, e as células endoteliais têm, em grande quantidade, esses receptores. A partir do momento que esse vírus entra nas células endoteliais, ele também estimula uma resposta imune nessas células, e essas células começam a liberar fatores pró-coagulantes. Então, essa inflamação do endotélio libera dedímero, libera fibrinogênio, e esses fatores, eles vão acarretar em quê? Trombose. Microtromboses ou tromboses maiores, PEPs de grande monta, acidentes vasculares cerebrais. Então, essa endotelite também é muito, muito importante, tá certo? Que faz parte dessa resposta imune desregulada. Em relação ao quadro clínico, a gente tem um período de incubação aí, na verdade, de 14 dias, com uma média de 5, e a gente caracteriza geralmente como febre, tosse, dispneia, mialgia, anosmia e geusia bastante frequente também, e a diarreia. São quadros bastante frequentes. Eu gosto desse gráfico, porque esse gráfico mostra que, inicialmente, né, o tempo de procura do paciente para o serviço de saúde é geralmente uma semana. Ele começa com sintomas brandos, esses sintomas vão evoluindo, e quando ele se sente mal, geralmente após uma semana. E um dia após, geralmente começa o quadro de dispneia. Por que o quadro de dispneia começa após o 7º dia, geralmente? Porque a partir do 7º dia, que quando aquela resposta imune que desbalanceia, que eu mostrei naquela figura,
ela começa a agir. É quando você tem mais resposta imune, mais inflamação, e essa inflamação faz com que o pulmão fique com mais líquido, fique com diminuição da complacência, você começa a ter mais áreas de acometimento e tem o quadro de dispneia. E aí a evolução para síndrome respiratória aguda grave e UTI é geralmente de 10 a 15 dias. Então a gente fala que o período crítico aí do COVID é a segunda semana, especialmente o 10º dia de doença. Aqui eu trago 2 raios-x do início da pandemia, de um artigo do início da pandemia, que mostra um infiltrado algodonoso difuso em ambos os tóraxes, né? E em ambos os raios-x. E aqui algumas tomografias mostrando essas opacidades em vidro fosco. Se a gente olhar essas opacidades em vidro fosco, é legal a gente correlacionar com a fisiopatologia. O que significa essas áreas mais claras, fisiopatologicamente falando? A essa inflamação pulmonar que leva a esse líquido no pulmão, que dá essa densidade na tomografia. Ou seja, esse pulmão, se a gente pensar ele como uma esponja seca, quando a gente aperta, ela volta para o normal. Uma esponja úmida, quando a gente aperta, ela até volta para o normal, mas ela demora muito. E esse pulmão, então, ele perde complacência, ele vira uma esponja úmida. E quanto mais esse vidro fosco, mais aquele processo inflamatório, mais permeabilidade vascular, mais líquido no espaço intersticial e nos alvéolos, e mais destruição alveolar, que é o que está acontecendo aqui. Você perde áreas de pulmão, e a oxigenação do paciente se torna bastante comprometida. Em relação ao laboratório, a gente tem geralmente uma linfopenia, eventualmente uma plaquetopenia, não é tão comum, e a gente tem bastante aumento de dedímero pelo próprio processo de endotelite que eu falei, aumento de DHL, que é uma enzima que é bastante liberada em caso de lesão de células pulmonares, neutrófilos, eles podem ou não estar aumentados, PCR geralmente elevadíssimo e CPK e transaminases também elevam bastante. Em relação ao diagnóstico, a gente tem o método molecular, né, o RT-PCR, como o principal método. O suave de orofaringe, ele tem maior sensibilidade entre 3 a 7 dias. Eu vou mostrar daqui a pouco por quê. Além disso, a gente tem o teste antigênico, que é o lateral flow, que é um teste rápido também com cotonete. Esse teste detecta o antígeno da COVID. É interessante porque alguns fabricantes atingiram um grau muito bom de execução com sensibilidades semelhantes às sensibilidades do RT-PCR. A gente também tem os testes sorológicos, mas eles também são indicados à coleta a partir do 7º dia, eu já vou falar um pouquinho para vocês. E no contexto de pandemia, a gente tem o diagnóstico clínico epidemiológico e por radiologia. Então, se a gente olhar aqui esse gráfico, a gente tem algumas curvas, né? Essa curva azul é a curva do suave nasofaringe, o PCR, perfeito? A gente vê que na primeira semana é a melhor hora para a gente coletar esse PCR, porque depois o corpo dá conta do vírus e consegue fazer um clearance viral, né? O que sobra depois da primeira semana, que a gente vê aqui em tracejado? Os anticorpos, IgM e IgG. O que esses anticorpos sinalizam indiretamente? Uma resposta inflamatória, uma resposta imune que está surgindo. E é essa resposta inflamatória que vai causar a piora do doente, caso ela seja desbalanceada. Então, a gente só coleta aqui a partir desse dia. A gente tem aqui, então, o PCR na primeira semana, isolamento viral ainda menos, né, assim, vermelho, e se a gente procurar no lavado broncoalveolar, a gente ainda tem uma positividade um pouquinho maior, né, por conta da secreção inferior. Perfeito? Em relação ao manejo clínico, por fim, a gente tem a síndrome gripal, né? Eu acho muito importante a gente diferenciar sindromicamente o doente, porque a partir daí a gente consegue tomar uma conduta. Então, a gente pode dividir esse doente em síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. A síndrome gripal, ela é caracterizada como um indivíduo com quadro respiratório agudo, com pelo menos algum desses sintomas, 2 desses sintomas: febre, calafrio, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, ou seja, sintomas daquele gripão, daquele resfriadão, né? Que a gente fala. Importante a gente caracterizar isso bem. E a síndrome respiratória aguda grave são indivíduos com a síndrome gripal, que têm esses sintomas de vias aéreas altas, mas que também têm essa sensação de pressão no tórax, ou uma saturação menor que 95, ou essa coloração azulada, que já é um caso grave, né, de cianose, né, paciente muito grave nesse caso. Então, eu trago aqui um caso clínico para a gente pensar no contexto da UBS, tá certo?
A gente tem aqui um paciente de 50 anos, sem comorbidades, que vai ao UBS com uma queixa de tosse seca e febre de 38 graus há 3 dias. Refere contato com um colega de trabalho que foi diagnosticado com Covid-19. Ao exame físico, o paciente apresenta uma frequência respiratória de 18, uma saturação de 97 em ar ambiente, uma pressão de 120/70 e uma frequência cardíaca de 82. E nenhuma outra alteração. Qual conduta a ser tomada? Então, aqui, se a gente voltar, a gente tem que ver, esse paciente tem algum critério de síndrome respiratória aguda grave? Está saturando menos que 75? Tem alguma dessas sensações? Não. Parece que ele tem uma síndrome gripal, né? E aí que é importante, eu olhei esse paciente, ele tem uma síndrome gripal. Eu não vou mandar ele para um pronto-socorro ou para um hospital, eu vou mandar ele para casa. E eu vou mandar ele para casa para fazer o quê? Então, vamos lá. Qual que é a conduta que a gente vai tomar? Em primeiro lugar, ele já está no 3º dia de sintomas, então é um dia bom para a gente coletar o PCR de Covid, então a gente vai coletar, né? Notificar o caso, que todo caso de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave devem ser notificados. Esse paciente tem que ser isolado, né? Esse paciente precisa de isolamento domiciliar pelo menos de até 10 dias do início de sintomas e a gente só libera esse paciente se ele não tiver nenhum sintomas após o 10º dia. É importante a gente fazer o rastreio de domiciliares, né, de contatos domiciliares e orientar também o isolamento. A gente sabe que não é fácil, mas é importante. No serviço de atenção primária, a gente ter as agentes aí orientando, né? É claro que tudo por ligação telefônica, não dá para as agentes também irem em todas as casas se exporem ao vírus, né? Muito importante isso. E a questão mais importante, medicações. O que a gente vai dar para um paciente com Covid que vai para casa, que está no UBS e vai para casa? Eu vou dar sintomático. E sintomático significa dipirona ou paracetamol. Ou até um anti-inflamatório, se o paciente tiver preferência. De resto, não existe nenhuma medicação que a gente dê para o Covid na fase inicial que previna um curso mais agressivo da doença. Nada foi ainda estabelecido em relação a isso. E o corticoide, né? E a gente vê bastante, né, o uso de corticoide na Covid. O corticoide na Covid, ele é indicado em apenas alguns casos. Em pacientes em oxigenoterapia suplementar, ou seja, pacientes hospitalizados que estão precisando de suporte de O2, ou seja, síndrome respiratória aguda grave, não é síndrome gripal, e após o 7º dia de sintomas. Porque se você dá o corticoide antes do 7º dia dos sintomas, você não tem uma resposta inflamatória tão grande e tem uma ação viral. Então, você não vai estar usando o corticoide de uma forma anti-inflamatória eficaz. Tá certo? Então, a gente não usa corticoide na síndrome gripal, ou seja, no paciente que você vê no posto de saúde que vai para casa. Então, a medicação é dipirona, paracetamol, online. Nada além disso. Orientar a hidratação, que é importante, e repouso. Importante também, muito importante, orientar sinais de alarme. Aqui eu trago 2 bem importantes, que é a febre que não cessa, falta de ar e esse cansaço extremo. Então, alguns pacientes falam, eu precisei tomar banho sentado num banquinho. Não consigo acabar de lavar a louça, não consigo varrer a casa, está cansando muito, tem que fazer uma avaliação, tem que ir até o posto de saúde para o médico fazer um exame, né, ou para um pronto-socorro, perfeito? E o segmento pela equipe de saúde deve ser feito através de contatos telefônicos desses pacientes e para saber dos contactantes também. Em relação ao Ministério da Saúde, como eu falei, a gente tem que notificar todos os casos de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, hospitalizados ou não. Perfeito. Mais uma vez eu trago que não existem evidências que suportem o uso de medicamentos preventivos contra a Covid-19, nem medicações para pacientes que não necessitam de hospitalização, com exceção de sintomáticos. Então, é dipirona, ou é paracetamol, ou é AINE, é hidratação e repouso. Isolamento domiciliar. Tá certo? Era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição na faculdade. Um beijo, um abraço a todos. Tchau, tchau.